Boa noite, meus caros ouvintes. Hoje eu vou responder a uma pergunta que eu achei legal. Um amigo meu, o Luciano, ele me perguntou o seguinte: cara, o Brasil teve vários presidentes, né? Teve Pedro II, né? E vários presidentes da República Velha e depois na Nova República e na redemocratização. Então ele me perguntou, na minha opinião, pelos feitos realizados, quem que eu julgava que foram os maiores presidentes, os maiores estadistas do Brasil. Então eu confesso para vocês, Pedro II governou quase meio século. Pedro II realizou muitos feitos para o Brasil. Ele tornou o Brasil conhecido nos Estados Unidos, na Europa, né? E fez muitas negociações. E o Brasil cresceu muito. Cresceu um crescimento em razão daquele tempo, daquela época. Depois disso, ele sofreu um golpe, né? Houve um golpe militar, porque aquilo ali não foi proclamação da República, ali foi um golpe para trocar a monarquia pela república. Mas isso é ilegal, porque para isso teria que haver um plebiscito. E esse plebiscito só aconteceu séculos depois, né? Então o que acontece? Depois de Pedro II, para mim, Vargas foi outro grande estadista. Muitas realizações. Se eu for dizer aqui, as realizações de Getúlio Vargas, elas são imensas, né? Só pelo o social, né? A carteira profissional, o descanso semanal, as férias, né? A indenização e uma série de coisas, o salário mínimo, tudo Getúlio foi criando, as casas populares, né? As universidades, as escolas, muita coisa boa que Getúlio fez, né? Os primeiros hospitais públicos, ninguém queria ir para o hospital, era o boticário que cuidava das pessoas naquela época. Então Getúlio foi um grande estadista e fez na guerra. Para entrar na guerra, ele era muito amigo do Franklin Delano Roosevelt. Falou assim: olha, eu entro na guerra sim, mas eu preciso que você me ajude a fazer a siderúrgica nacional. E prontamente o Franklin Delano Roosevelt o fez. E isso criou um problema sério com os empresários norte-americanos, né? Porque eles queriam ser os únicos, né, a exportar esse mineral. E Vargas aproveitou, além de fazer a usina, né, de minérios, né, em Volta Redonda, ele também criou a Vale do Rio Doce. Porque e o transporte do minério? Era com ele mesmo, né? Então, olha só que grande feito. O Brasil ficou autonomia, independência no minério, né? E além disso, muitas outras coisas ele fez mais por aí que não tem como explicar. A OAB, que a OAB não existia, ele foi fazendo um monte de coisas. A Eletrobras e a Petrobras que ele criou, isso já no governo democrático dele. Porque o que aconteceu? Em 30, houve um golpe em 30 e houve em 37 e 45, né? E Getúlio, porque era aquela a política do café com leite. Um tempo era São Paulo, um tempo era Minas. E o Washington Luiz, que era de São Paulo, ele quis manter o Júlio Prestes, não quis dar a vez para Minas. Aí o candidato de lá ficou na bronca e falou que houve fraude nas eleições, que o candidato seria Getúlio Vargas, né? Então houve fraude nas eleições de Getúlio Dornelles de Vargas, e aí veio o movimento, apoiado por São Paulo também, e ele foi deposto, né? Porque ele é que criou o problema. E Getúlio governou
através de um golpe de Estado. E em 1937 ele criou o Estado Novo, né? Olímpio Mourão Filho foi o general que chegou para ele e disse: olha, existe aqui um golpe a ser dado pelos comunistas, né? Eles não sabiam nem que era comunista também na época, e pelos integralistas. Aí mostrou, né, o mapa para ele lá. Aí Getúlio aceitou e criou o Estado Novo, mas tudo com apoio do Exército, né? E em 1945 terminou a guerra, ele voltou para a fazenda e voltou em 51 nos braços do povo, bota o retrato do velho na parede outra vez e assim governou até se suicidar em 54 e criou a Petrobras, uma das maiores criações de Getúlio Dornelles Vargas. O Brasil ficou independente no petróleo, ficou com uma hegemonia enorme. E os americanos nunca aceitaram isso, né? Então, veja bem, falei Pedro II e falei Getúlio. Depois vem Juscelino. Pô, Juscelino, indústria automobilística, estrada, Bela Cap. Pô, um grande estadista, não é verdade? E depois veio o Jango, que jurou no túmulo de Getúlio que continuaria a fazer as suas reformas de base, que eu chamo de reformas capitalistas, as reformas tributárias, né? A reforma agrária, né? E uma série de outras reformas, a reforma de ensino e tal. E ele desagradava ao empresariado, né? A classe média alta. O John Fitzgerald Kennedy, ele perguntou a Getúlio Vargas uma vez: o pessoal diz que ele é comunista, ele bate palma lá pro Nikita Khrushchev, não. Aí o Juscelino falou assim: não, é latifundiário, agropecuarista, o que ele quer é o social, dar mais condições para o trabalhador, não tem nada de comunista. Criar a reforma tributária que todos vocês já criaram, menos o Brasil, o único país do planeta que não tinha reforma agrária, né? Então é isso, que se ele não quisesse a reforma tributária, se ele fosse do lado da União Soviética, ele não ia fazer a reforma tributária, nem a reforma trabalhista, nem nada. Ele ia continuar nos moldes da União Soviética. E aí o Kennedy parou, mas o Kennedy foi assassinado, morre. Aí vem um outro cara, fizeram a cabeça dele, né? Lyndon Gordon, aquele embaixador, toda hora metia o cacete no Jango, né? O Jango não tinha nada disso, o Jango era um cara educado. E o Jango tinha tropa na mão para resistir, tinha o almirante Aragão, Cândido Aragão, aqui no Rio de Janeiro, estava com as tropas de fuzileiros navais, para só receber ordem para prender o Lacerda, Moraes Âncora da Vila Militar, tinha todo mundo, o Exército do Sul, Porto Alegre, não é verdade? Estava tudo do lado dele. Isso já tinha acontecido em 61, quando eles não quiseram permitir a posse. Cismaram que o cara era um tal comunista que tinha aqui no Brasil. Foi um grande estadista, não é? E depois nós tivemos Castelo, Geisel e Itamar Franco. Itamar Franco pegou o Brasil numa inflação de 1000% ao ano. Ele caiu nos estudos junto com o recupero, né? E estancou a inflação zerou, né? Veio o Plano Real e acabou o problema. Ninguém conseguia, você recebia hoje, amanhã não dava mais para comprar o arroz, o café, porque já estava tudo mais caro. O Itamar salvou o Brasil. E ninguém lembra do Itamar Franco. Eu reputo Itamar Franco um único presidente da redemocratização legalista, incorruptível
que combateu a corrupção e nunca roubou. Esse sim foi, na minha opinião, o maior presidente da história, né? Combateu a roubalheira, combateu a corrupção, tirou o Brasil da inflação. Só que ele apoiou o cara errado. E o cara errado veio, o que aconteceu? E ele conseguiu dar um aumento para os aposentados na época, que estava há muitos anos sem aumento, desde a era Sarney. Ele deu um grande aumento. O Itamar Franco tem um episódio. Ele ia com a mãe para Bahia, saiu do Rio de Janeiro de navio e nasceu em alto mar. E acabou sendo registrado na Bahia. Mas diz a lenda, quem nasce em alto mar não tem origem de nascimento. Mas a certidão dele consta que ele é baiano, né? Foi registrado na Bahia. Mas depois ele veio com a mãe, com os familiares, para Juiz de Fora, se tornou prefeito 2 vezes de Juiz de Fora, foi senador, né? Várias vezes, foi vice-presidente, foi presidente, foi governador e depois novamente senador, quando morreu de leucemia aguda, né? E não teve jeito. Ninguém lembra desse homem. Um dos maiores presidentes que esse país já teve, Itamar Franco. Sabe o que acontece? Ninguém abre o livro, ninguém lê a história, tá entendendo? O governo dele foi de uma estabilidade profunda. Ele conseguiu manter a ordem, sem tomar lá da cá, sem corrupção com o Congresso, né? Fez um processo para apurar a corrupção do governo, desde a época Sarney até Collor de Mello. Entregou tudo isso nas mãos do Fernando Henrique. Olha, falta pouco para concluir. Sabe o que ele fez, Fernando Henrique? Jogou na lata de lixo e meteu fogo. Não apurou nada. Não apurou nada. De lá para cá, o Brasil é isso aí que vocês estão vendo aí. Uma instabilidade profunda. Então, o povo precisa conhecer os feitos de Itamar Franco, né? O pão de queijo que deu certo no Brasil. Muito obrigado, valeu. Não esqueçam de bater aquele sininho, dar aquele likezinho, viu? E se inscreverem, hein?